Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esta análise, onde a gente vai mergulhar a fundo em um dos textos mais curtos, mas incrivelmente contundente de todo o Novo Testamento, a segunda carta de João. Nós vamos explorar como a igreja primitiva lidava com uma tensão que, vamos combinar, ressoa demais nos dias de hoje, que é o equilíbrio entre a compaixão cristã e uma fidelidade doutrinária absolutamente implacável. É fascinante ver como essas informações se desdobram quando a gente as estrutura visualmente. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Para a gente entender logo de cara o peso dessa nossa conversa, dá uma olhada nessa citação famosa de Martinho Lutero. Ela capta perfeitamente a intensidade emocional e os altos riscos de se defender a verdade cristã. Não estamos falando de debates acadêmicos de fim de tarde, sabe? Tratava-se de fundamentos pelos quais literalmente valia a pena sacrificar tudo. E é exatamente esse nível de urgência, essa pegada apologética, que impulsiona a carta que nós estamos estudando agora. Muito bem, vamos à parte 1, a Senhora Eleita. O contexto histórico e quem, de fato, recebeu essa mensagem. Olha só, quando a gente bate o olho na expressão "a senhora eleita e seus filhos", a primeira impressão é que se trata de uma carta pessoal para uma mulher específica e a família dela, não é mesmo? Mas os estudiosos apontam de forma bem consistente que essa é, na verdade, uma metáfora super íntima e protetora. A senhora eleita é uma designação pastoral carinhosa para uma congregação local, provavelmente uma igreja que se reunia em uma casa, o que era o padrão na Ásia Menor daquela época. Os filhos são os membros dessa comunidade, ou seja, o autor está escrevendo por uma verdadeira família espiritual. E quem é que está escrevendo para eles? Notem que o autor se identifica simplesmente como o presbítero, ou o ancião. Com base nas fontes e na tradição da Ásia Menor, sabemos que é o apóstolo João, já bem velhinho, lá no final do primeiro século. E é muito interessante porque ele nem precisa ostentar o título de apóstolo. Só te chamar de o presbítero, ele já deixa uma marca sutil, mas inconfundível, da autoridade dele para guiar aquela congregação no meio de uma crise. Avançando para a parte 2, o equilíbrio entre a verdade e o amor. Isso nos leva direto para o coração da nossa análise, a tensão teológica central dessa carta. Sabe, a gente costuma opor uma coisa à outra, a verdade rígida de um lado, o amor tolerante do outro. Mas a abordagem do apóstolo aqui muda o jogo. A verdade não é só um conjunto de fatos aleatórios. Ela é o fundamento doutrinário imutável, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, o amor não é só um sentimento passageiro. É um mandamento prático de união que eles aprenderam desde o princípio. João insiste com todas as letras que não dá para ter um sem o outro. E o que isso significa? De forma bem objetiva, significa que o amor autêntico exige que a igreja ande firmemente na verdade. O amor bíblico, pessoal, está intrinsecamente ligado à obediência aos mandamentos de Deus. Defender a verdade sobre quem Jesus é, na verdade, é o ato supremo de amor para com a comunidade. Por quê? Porque é isso que protege todo mundo do erro fatal. O que nos traz a parte 3, a ameaça dos enganadores e a crise externa que eles enfrentavam. Mas vem cá, por que bater tanto nessa tecla da defesa da verdade? É que o perigo ali não era só teórico, ele era muito real e estava batendo na porta. A comunidade recebeu esse alerta explícito de que muitos enganadores tinham saído pelo mundo. A igreja estava sofrendo um ataque espiritual e intelectual direto de pessoas que negavam uma doutrina que é absolutamente inegociável, a encarnação. Essa galera simplesmente não confessava que Jesus Cristo veio em carne. E só para a gente entender a natureza dessa heresia, tratava-se de um protognosticismo ou um docetismo embrionário. Parece nome de doença, né? Mas o que isso significa na prática? Significa a negação da humanidade real de Jesus. Essa falsa doutrina dizia que o divino nunca poderia se misturar com a matéria, então Jesus só parecia ser humano. E o resultado pragmático desse absurdo estava promovendo rachas profundos e destruindo a comunhão dentro da comunidade cristã. O apóstolo leva isso tão a sério, mas tão a sério, que ele usa as palavras mais fortes possíveis. Essa corrupção teológica é vista como um engano supremo, literalmente a obra do anticristo e do enganador. Era um sinal claríssimo de que a igreja primitiva acreditava estar vivendo na última hora. Afinal, negar a encarnação era, na essência, jogar no lixo a própria base do evangelho. Vamos então à parte 4, a defesa da fé, as instruções práticas para lidar com tudo isso. Com uma ameaça desse tamanho rondando as igrejas, que tipo de instrução pastoral e apologética foi dada para blindar a doutrina? Olha, as fronteiras que João estabelece são bem rígidas. Passo 1. Vigiar a si mesmos para não perderem tudo que construíram. Passo 2. Não receber esses falsos mestres em casa. E passo 3. Nem mesmo dar as boas-vindas a eles.
Num primeiro momento, pode até soar meio exclusivista ou como uma falta de amor, né? Mas dentro daquela realidade, proteger a verdade com unhas e dentes era, de fato, a maior prova de amor pela congregação. E isso nos leva a um detalhe cultural da época que é simplesmente crucial. Quando a instrução diz não os recebais em casa, a gente tem que lembrar que a igreja era a senhora eleita, a igreja no lar. Trazer esses enganadores para dentro de casa significava, na prática, dar a eles um palanque, uma plataforma de ensino, apoio oficial e legitimidade diante de todos os irmãos. E isso era estritamente proibido, porque faria da igreja uma verdadeira cúmplice na propagação da heresia, sem chance. Mas calma lá, a gente precisa ter muita clareza nessa nuance para não sair aplicando isso de forma errada hoje em dia. Essa regra de separação drástica se aplica a heresias fundamentais, coisas como negar a própria encarnação de Cristo. A carta não está dando carta branca para excluir pessoas por causa de picuinhas teológicas menores ou práticas secundárias, coisas que outros textos bíblicos até nos pedem para tolerar e tratar com paciência. O alvo aqui é exclusivamente o erro que tenta implodir a base, a pedra angular da fé cristã. E assim a gente chega à parte 5, recompensa e comunhão plena. Sabe o que é legal? O apóstolo não termina a mensagem botando medo no pessoal, mas com um baita encorajamento pastoral cheio de esperança. O objetivo de toda essa vigilância intensa é preservar a fé para garantir uma recompensa espiritual completinha lá na frente. Ele reconhece o suor, o esforço tremendo que foi investido na construção daquela comunidade. Então, o alerta não é só sobre evitar o erro, é sobre proteger os investimentos espirituais deles e permanecer inabalável no ensinamento de Cristo, porque é ali que a gente tem tanto o pai quanto o filho. E a beleza dessa cartinha curta é justamente como ela termina. Apesar da tensão e da gravidade do assunto, o apóstolo expressa aquele desejo profundo de parar de escrever com papel e tinta e ir até lá falar com eles face a face. Isso mostra pra gente o valor imenso da presença física, do olho no olho e da verdadeira comunhão cristã, tudo com um único objetivo, que a alegria de todos seja completa. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos textos de 2 João. Mas fica uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Diante desse desafio gigante de manter as portas abertas com compaixão e, ao mesmo tempo, guardar os muros contra os grandes enganos, fica a grande provocação. Como é possível, nos dias de hoje, amar intensamente uma comunidade e o mundo sem jamais, em hipótese alguma, negociar a verdade inegociável de quem Cristo é? É um equilíbrio bem desafiador, não acha? Mas, como a gente acabou de ver, é absolutamente vital. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui e o convite está sempre aberto para continuarmos buscando juntos essa compreensão mais profunda. Até a próxima!